Capítulo 11 Caminhos alternativos. A expectativa do jantar com Pedro naquela noite havia dominado meus pensamentos durante o final da tarde. Escolhi cuidadosamente o que vestir, ensaiei mentalmente as palavras que diria, imaginei como seria finalmente definir o que estava acontecendo entre nós. Até que meu celular vibrou com uma mensagem seca. Asterisco Sofia, preciso cancelar hoje. Surgiu um imprevisto, falamos depois, asterisco. Senti o estômago afundar, respondi imediatamente. Asterisco, aconteceu alguma coisa, está tudo bem, asterisco. Nada, o silêncio do outro lado era ensurdecedor. Enviei mais 2 mensagens ao longo da noite, cada uma mais ansiosa que a anterior. O visto azul aparecia, mas Pedro não respondia. O dia seguinte foi um exercício de autocontrole. A cada vibração do celular, meu coração acelerava, para logo em seguida desacelerar com a decepção. Nenhuma notícia dele, nenhuma explicação, nenhuma desculpa, apenas silêncio. Fê tentou me distrair, sugerindo filmes, oferecendo vinho, propondo saídas. Recusei tudo. Havia algo profundamente humilhante em ter sido deixada no vácuo depois da intimidade que compartilhamos, depois de ter experimentado uma vulnerabilidade que raramente permiti a mim mesma. Finalmente, no fim da tarde do dia seguinte, a mensagem que tanto aguardei chegou, mas seu conteúdo foi como uma punhalada. Asterisco Sofia, precisamos conversar. Ontem à noite saí com outra. Aconteceu, bem, você entende. Estou fazendo o que você sugeriu aproveitando a faculdade sem amarras. Desculpe fazer isso por mensagem. Asterisco. Li e reli as palavras, tentando encontrar alguma interpretação menos dolorosa. Não havia nenhuma. Na mesma noite em que deveria estar jantando comigo, Pedro estava nos braços de outra exatamente como eu havia sugerido que ele fizesse quando terminei com ele. A ironia era cáustica. A raiva que senti foi imediata e absoluta. Não era apenas ciúme, era indignação. Ele tinha me procurado, tinha dito que sentia minha falta, tinha feito amor comigo como se eu fosse o centro de seu universo, para depois correr para outra assim que eu mencionei York novamente. Talvez a máscara tivesse finalmente caído. Pedro não era o homem maduro e diferente que imaginei. Era apenas um menino muito sofisticado, muito inteligente, muito sedutor, mas ainda assim um menino. Um garoto no primeiro ano da faculdade fazendo exatamente o que garotos do primeiro ano fazem, experimentando tudo o que podem. Quase sem perceber, encontrei-me na cozinha, abrindo uma garrafa de vinho tinto que guardava para uma ocasião especial. Não havia nada de especial em ter o coração partido, mas parecia apropriado de alguma forma. Depois do segundo copo, a raiva começou a dar lugar a um sentimento mais complexo, uma mistura de decepção e alívio. Talvez fosse melhor assim. Talvez isso tornasse minha viagem menos complicada, menos dolorosa. No terceiro copo, os pensamentos começaram a flutuar na direção de Fê e de nossa conversa no parque. Havia algo libertador na forma como ela encarava a vida, como abraçava experiências sem medo do julgamento. Talvez fosse disso que eu precisasse agora libertar-me de expectativas, de roteiros pré-estabelecidos, de planos rígidos que não deixavam espaço para o inesperado. Peguei o celular, o vinho dando uma coragem que normalmente me faltaria. Asterisco, oi amiga, descobri que Pedro me trocou por outra. Acho que preciso expandir meus horizontes também. Lembra quando você falou sobre explorar territórios desconhecidos? E se eu dissesse que quero que você seja a primeira visitante em meus territórios ainda não mapeados? Asterisco. Enviei antes que pudesse racionalizar o que estava propondo. Meio minuto depois, vi os 3 pontinhos dançando na tela. Então. Asterisco, amiga, você bebeu? Mas estou intrigada e aceitaria com uma condição reciprocidade total. Eu exploro, você explora. Trato, asterisco. Meu coração acelerou. Era para ser uma brincadeira, um flerte bêbado, ou estávamos realmente considerando isto? Asterisco combinado. Já estou um pouco alta, confesso. Vai vir para casa hoje? Asterisco respondi, sentindo meus dedos formigarem de ansiedade.
Estou jantando com Arthur, mas posso inventar que preciso ir embora. Digo que compenso ele depois. Se é que você vai deixar alguma energia sobrando para ele, estou indo. Corri para o banheiro, ligando o chuveiro. Parte de mim estava em estado de choque com o rumo que a noite estava tomando, parte em um estado de excitação desconhecida. A água caindo sobre minha pele parecia mais intensa que o normal, cada gota uma pequena descarga elétrica de antecipação. Fechei os olhos, deixando a água escorrer pelo meu corpo, tentando processar o que estava prestes a acontecer. Estava realmente considerando explorar esse território com fé. Seria apenas a raiva de Pedro me empurrando para algo impulsivo? Ou seria algo que sempre esteve latente, esperando o momento certo para emergir? O barulho da porta do banheiro se abrindo me fez abrir os olhos. Fê estava ali, totalmente vestida, cabelo solto, olhos brilhando com uma mistura de hesitação e desejo que nunca vi antes. Você foi rápida, consegui dizer, subitamente muito consciente da minha nudez. Eu disse a Arthur que você estava tendo uma crise. Ela se aproximou da ducha, ainda totalmente vestida, a água começando a encharcar sua blusa branca. Não foi exatamente uma mentira. A visão de sua blusa molhada se tornando transparente, revelando a forma e a cor de sua pele, despertou algo em mim que há muito tempo mantinha adormecido. Fê sempre foi bonita, sempre soube disso, sempre notei, sempre apreciei de longe. Mas vê-la assim, a água escorrendo por seu rosto, seu olhar intenso fixo no meu, era algo completamente diferente. Suas mãos encontraram meus ombros, deslizando lentamente pelos meus braços, causando arrepios que não tinham nada a ver com a temperatura da água. Quando seus dedos alcançaram minha cintura, instintivamente dei um passo mais perto, eliminando o espaço entre nós. Sua blusa está arruinada, murmurei, meus próprios dedos encontrando a barra do tecido encharcado. Acho que precisamos resolver isso, ela sussurrou, sua voz mais grave que o habitual. Comecei a desabotoar sua blusa com dedos trêmulos, cada botão revelando mais daquela pele que conheci brevemente anos atrás, mas que nunca explorei completamente. Quando finalmente livrei-a da peça molhada, tomei um momento para apreciar o contraste sua pele mais clara que a minha, a curva suave onde seu pescoço encontrava o ombro, tão diferente da firmeza que estava acostumada com Pedro. Minhas mãos encontraram as dela, nossas palmas se pressionando, dedos se entrelaçando. Foi um momento de confirmação silenciosa, sim, queremos isso, sim, estamos prontas. Seus lábios encontraram os meus com gentileza, mas sem hesitação. Um beijo que começou suave, exploratório e gradualmente cresceu em intensidade. O sabor dela era diferente, mais suave, com notas do vinho que provavelmente bebeu no jantar. Suas mãos deslizaram para meus cabelos molhados, enquanto as minhas encontravam sua cintura, puxando-a para mais perto. A água continuava caindo sobre nós, criando uma intimidade encapsulada, como se estivéssemos em nosso próprio mundo dentro da ducha. Não havia mais Pedro, nem carreira acadêmica, nem decisões impossíveis, apenas a descoberta mútua, a exploração de um território familiar e ainda assim completamente novo. Ajudei-a a se livrar do restante das roupas ensopadas, cada peça revelando mais de sua beleza. Havia uma vulnerabilidade em seu olhar que nunca vi antes. Fê, sempre tão confiante, sempre tão segura, agora mostrava um lado mais suave, mais aberto. Nossas mãos exploravam com curiosidade e reverência os contornos de um ombro, a curva de uma cintura, a textura da pele molhada. Reconheci em seus toques a mesma hesitação que eu sentia, como se estivéssemos redescobrindo algo que já conhecíamos, mas agora com uma nova intenção, um novo contexto. Você é linda, ela sussurrou contra meu pescoço, seus lábios traçando um caminho que fez minha respiração falhar. Você também, respondi, surpresa com a sinceridade da afirmação. Fê realmente era linda não apenas esteticamente, mas em sua confiança, em sua liberdade, em sua capacidade de viver autenticamente. Quando a temperatura da água começou a esfriar, desligamos o chuveiro e nos secamos mutuamente com toalhas macias, cada toque prolongando-se um pouco mais que o necessário,
cada olhar carregando perguntas e promessas. Tenho algo que pode nos interessar, ela disse com um sorriso enigmático, pegando minha mão e me conduzindo para seu quarto. Seu quarto estava iluminado apenas pelo abajur de cabeceira, criando um ambiente acolhedor e íntimo. Numa caixinha ao lado da cama, ela revelou alguns acessórios que nunca tinha visto antes, explicando com uma mistura de conhecimento técnico e humor leve como cada um funcionava. Não precisamos usar nada disso, ela assegurou, notando minha expressão de surpresa. Podemos apenas. Não, interrompi com uma confiança que não sabia que possuía. Quero experimentar tudo. Seu sorriso iluminou o quarto. Vamos com calma então, e se algo não for bom, apenas diga. Com delicadeza, Fê colocou as mãos em minhas pernas, lentamente aproximando-se. Seus lábios tocavam minha pele com reverência, como um tesouro precioso que exigia toda a delicadeza do mundo. Cada beijo provocava arrepios que percorriam meu corpo, despertando sensações adormecidas, até seus lábios encontrarem o centro dos meus desejos. Meu Deus, sussurrei, enquanto sons involuntários escapavam, testemunhas da maestria com que Fê me conduzia ao prazer. Minhas mãos encontraram seus cabelos, enquanto ela criava uma sinfonia de sensações, seus olhos fixos nos meus com uma expressão de quase adoração. Gradualmente, fui esquecendo todas as amarras, todas as inibições, rendendo-me à experiência com uma entrega que surpreendeu a mim mesma. Já não era minha melhor amiga ali, era uma amante cuja intimidade comigo transcendia convenções. Após me levar a um clímax que fez estrelas dançarem atrás de minhas pálpebras, Fê deslizou pelo meu corpo, depositando beijos pelo caminho até alcançar meu ouvido, murmurando em tom divertido: Amiga, minha mandíbula está doendo. Sua habilidade de transformar qualquer momento em algo leve me fez cair na risada. Amiga, eu já cheguei lá há muito tempo, respondi entre risos. Com um ar de satisfação ao ouvir minhas palavras, ela pegou um cinto e um frasco, falando agora com voz mais séria, mas igualmente doce. Vamos para a parte da exploração. O que se seguiu foi uma jornada de descobertas surpreendentes. Fê guiou-me com paciência e atenção, alternando entre carícias suaves e toques mais firmes, sempre atenta às minhas reações. Havia uma compreensão natural entre nós, como se nossos corpos falassem uma linguagem compartilhada que dispensava palavras. A experiência de ter alguém acessando lugares nunca antes visitados criou sensações que não sabia serem possíveis. Houve momentos iniciais de desconforto, é verdade, mas Fê sempre fazia pausas, sempre verificava meu bem-estar antes de continuar. Gradualmente, a dor inicial transformou-se em um prazer estranho e fascinante, revelando aspectos do meu corpo que jamais havia explorado. Quando o êxtase finalmente veio novamente, foi como uma onda que começou nas extremidades e convergiu para o centro, para depois se espalhar em todas as direções. Um gemido escapou dos meus lábios alto o suficiente para fazer Fê comentar algo sobre os vizinhos com um sorriso divertido. Os lençóis ao nosso redor estavam completamente bagunçados, alguns até mesmo úmidos. Entre risadas e goles de vinho direto da garrafa, recuperei minha respiração, sentindo uma liberdade que raramente experimentei. E agora, disse, sentindo uma confiança nova crescer dentro de mim, é minha vez de ser a exploradora. Fê se deitou de bruços, lançando-me um olhar por cima do ombro que combinava vulnerabilidade e confiança. Estou em suas mãos, professora. Ser a pessoa no controle era uma experiência completamente nova. Com Pedro, mesmo quando assumia posições dominantes, sempre senti que ele mantinha o controle final da situação. Agora, observando Fê completamente entregue à minha condução, experimentei um tipo diferente de poder não sobre dominação, mas sobre responsabilidade e dádiva. Segui seu exemplo, usando meus dedos para prepará-la gradualmente, atenta a cada resposta, cada suspiro. Havia algo profundamente íntimo em ser confiada com esta vulnerabilidade, em explorar territórios dela que poucos conheciam. O momento em que introduzi o acessório que ela havia usado comigo foi transformador. Seus sons, a tensão de seu corpo,
a forma como respondia a cada movimento criaram uma conexão entre nós que transcendia o físico. Coordenar esta exploração exigia uma concentração que me surpreendeu, um equilíbrio entre dar e observar que era tanto mental quanto físico. Quando ela atingiu o clímax, foi com uma intensidade visível seus dedos agarrando os lençóis, seu corpo arqueando, um gemido profundo que parecia emanar do centro de seu ser. A consciência de que eu era a causa direta daquela resposta me deu uma satisfação diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Depois, deitamos lado a lado, nossos corpos brilhando com uma fina camada de suor, nossas respirações gradualmente normalizando. Havia uma intimidade pós-experiência distinta do que conhecia com homens menos performática, mais autêntica e desprovida de expectativas. Então, Fê disse finalmente, sua voz ainda um pouco rouca, agora entendi por que Michelle reagiu daquele jeito. Ri sentindo uma leveza que não experimentava há semanas. Eu também, e acho que os vizinhos também sabem agora. Isso, ela disse, virando-se para me encarar, foi muito melhor do que eu imaginava. E olha que eu tenho uma imaginação bem ativa. Melhor do que com Arthur? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a pergunta. Um sorriso enigmático apareceu em seus lábios, diferente, nem melhor nem pior, apenas. Assenti, compreendendo perfeitamente. Era assim que me sentia, também não estava comparando Fê com Pedro ou julgando uma experiência como superior à outra. Eram simplesmente distintas, cada uma valiosa à sua própria maneira. E quanto a Pedro, ela perguntou, seus dedos traçando padrões preguiçosos em meu ombro. O que tem eles? Você ainda está chateada. Refleti por um momento, fazendo um inventário honesto dos meus sentimentos. Sim e não. Estou magoada com a forma como aconteceu, mas talvez ele tenha me feito um favor. Me libertou para explorar outras possibilidades. Fê sorriu, depositando um beijo suave em meu ombro. Como essa. Como essa, confirmei, e talvez outras que ainda nem imaginei. Ficamos em silêncio por um momento, absorvendo as implicações da noite, as novas dimensões que havíamos adicionado à nossa amizade. York ainda é seu plano número 1? Ela perguntou finalmente. Sim, respondi sem hesitação, mas talvez eu vá com uma perspectiva diferente agora, menos rigidez, mais abertura para o inesperado. Acho que isso merece um brinde, ela disse, alcançando a garrafa quase vazia de vinho. A Sofia, que finalmente está aprendendo que nem todo território precisa ser mapeado antes de ser explorado. Brindamos e enquanto o último gole de vinho descia por minha garganta, senti uma gratidão profunda por esta amizade que agora tinha uma nova dimensão. Pedro poderia ter me decepcionado, mas em seu lugar, descobri uma faceta de mim mesma que não sabia existir uma Sofia mais livre, mais aberta a experiências, menos presa a expectativas. Era uma troca que, naquele momento, parecia perfeitamente justa.